Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a orientadora Bianca e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diversidade linguística e também os preconceitos referentes a esse tipo de diversidade. Então vamos lá! Desde o início da história, as pessoas têm usado a linguagem para se comunicar. A linguagem é o que nos torna capaz de compartilhar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos uns com os outros. Sem ela, seríamos incapazes de nos comunicar e, portanto, também de nos relacionar uns com os outros. A linguagem, ela é a nossa principal ferramenta de expressão e também de conexão com o mundo ao nosso redor. No entanto, mesmo que todas as pessoas usem a linguagem, nem todos falam o mesmo idioma ou a mesma variação de uma linguagem. Essa diversidade linguística com diferentes idiomas, dialetos e sotaques reflete a multiplicidade de culturas e identidades que existem no nosso mundo. De acordo com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estima-se que no Brasil existam 250 línguas. Além da língua portuguesa e da sua ampla diversidade, são faladas também as línguas indígenas, de comunidades de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras. Esse patrimônio é desconhecido pela maioria dos brasileiros que acreditam que o nosso país é monolíngue, que significa que fala apenas um idioma. Interessados em mudar esse cenário, amplos setores da sociedade civil, pesquisadores e da comunidade linguística se mobilizaram principalmente a partir dos anos 2000 para fazer um inventário nacional da diversidade linguística. Inclusive, nós temos um decreto que viabilizou essa ação, o decreto número 7.387, de 9 de dezembro de 2010. A diversidade linguística refere-se à variedade de línguas e suas variações em uma determinada região ou entre um grupo de pessoas. Isso inclui diferentes idiomas falados em um mesmo país ou comunidades, assim como os dialetos, os sotaques, as gírias, as formas de expressão que podem variar conforme os fatores como a localização geográfica, a classe social, o gênero, a etnia, entre tantos outros. Ela reflete a riqueza cultural e as múltiplas formas de comunicação usadas pelas pessoas. A diversidade linguística é importante porque ela preserva as identidades culturais, promove a inclusão e ajuda a manter vivas as tradições e conhecimentos que são transmitidos de geração para geração através da linguagem. A diversidade linguística e cultural também estão intimamente ligadas. Cada língua é uma expressão da cultura de um povo, refletindo a sua história, tradições e identidade. Da mesma forma, a cultura de um povo ela pode ser expressa através da língua, seja ali pela literatura, pela música, pela poesia ou ainda outras formas de expressão. A diversidade linguística e cultural é um elemento fundamental para a riqueza e variedade do mundo. Cada língua e cultura traz a sua própria perspectiva e visão do mundo, contribuindo para a construção do conhecimento. A diversidade linguística e cultural é importante porque ela permite que diferentes grupos de pessoas possam expressar em suas próprias línguas e manter as suas tradições e identidade culturais vivas. A língua é um aspecto importante para a identidade subjetiva de um indivíduo. A língua que nós falamos diz muito sobre quem nós somos e de onde viemos. É uma parte fundamental da nossa cultura, da história de um povo, sendo também um fator muito importante na hora de contar a nossa própria história. A antropologia linguística ela tem contribuído para a compreensão do que é essa relação entre a língua e a identidade.
Os estudos antropológicos mostram que a língua, ela é sim a expressão de cultura de um povo. Existem vários estudos que embasam a relação entre a língua e a identidade. A teoria sociocultural de Lev Vygotsky, psicólogo russo, é um dos marcos neste campo. Vygotsky defende que a linguagem é uma ferramenta essencial para a construção do pensamento e da identidade. Ele argumenta que o desenvolvimento cognitivo ocorre primeiramente em um nível social e depois se internaliza, transformando-se em um conhecimento individual. Através da interação com as outras pessoas, principalmente em contextos culturais e sociais, como por exemplo a escola, as crianças aprendem a usar a língua para expressar as suas emoções, pensamentos e necessidades, o que vai influenciar diretamente a forma como elas se percebem e também são percebidas pelos outros. Além disso, a sociolinguística, um dos campos de estudo da sociologia, também é uma área que contribui para a compreensão dessa relação. Os estudos sociolinguísticos mostram que a língua é influenciada por diferentes fatores sociais, como a origem geográfica, a classe social, a idade, o que pode nos influenciar diretamente a forma como uma pessoa vai se identificar e também se comunicar culturalmente. A língua, ela é a principal ferramenta que usamos para nos comunicar e por meio dela nós vamos compartilhar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas experiências. É por isso que a língua é um elemento tão importante para a construção da identidade de uma pessoa. A língua que falamos muitas vezes está ligada à nossa origem geográfica e cultural. A língua que falamos muitas vezes está ligada à nossa origem geográfica e cultural. Por exemplo, um brasileiro que fala português tem a sua identidade cultural relacionado com a história e a cultura do nosso país. Da mesma forma, um falante de espanhol pode ter a sua identidade ligada à cultura e história da Espanha. Isso significa que algumas expressões serão específicas e só vão ter algum sentido dentro da formação histórica e cultural de tal sociedade. Assim, a língua é uma forma de pertencimento que constrói boa parte de quem somos. Além disso, a língua também está ligada às experiências individuais de cada um. Por exemplo, a forma como uma pessoa fala pode ser influenciada pela sua educação, pelas pessoas com quem conviveu, pelas suas viagens, pelos meios de comunicação que consome, pela região onde cresceu ou também por grupos sociais que pertence, entre outros fatores. Essas experiências moldam a forma como as pessoas se expressam, o que chamamos de estilo linguístico, e, consequentemente, moldam também a sua identidade subjetiva. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conceito da diversidade linguística e vamos continuar no nosso encontro.